Animais Noturnos é um dos meus filmes preferidos da vida, então eu fiquei um pouquinho nervoso na hora de ler o livro que originou o filme. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a gente vai conversar um pouco tanto sobre o filme Animais Noturnos, quanto sobre o livro que originou ele, que se chama Tony e Susan, escrito pelo Austin Wright. O filme Animais Noturnos estreou em 2016, ele é dirigido pelo Tom Ford, é classificado ali como um terror psicológico, um suspense, e concorreu a diversos prêmios no ano de lançamento. Foi um filme que foi bastante aclamado pela crítica e por parte do público também. Eu particularmente adorei desde a primeira vez que eu assisti ele. E como bom leitor que eu sou, eu resolvi ler o livro que deu origem ao filme, que não se chama Animais Noturnos, como eu falei, se chama Tony e Susan. Aqui no Brasil ele é publicado pela editora Intrínseca, traduzido pelo Rubens Figueiredo. E lá na descrição vai ter um link para você ter mais informações, ou se você quiser adquirir, comprar e apoiar o nosso trabalho. Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, tanto do livro quanto do filme, falar sobre as referências que tem indicar ou não, enfim, vamos conversar sobre tudo isso. Além de toda a qualidade técnica que Animais Noturnos tem, eu trouxe só uns nomes aqui de atores principais pra vocês verem que não é pouca coisa. Além da Amy Adams e do Jake Gyllenhaal, que são os principais, os protagonistas do filme, nós temos o Aaron Johnson, o Michael Shannon, Armie Hammer e muitos outros atores muito bons, como vocês puderam ver. E basicamente nessa história a gente vai acompanhar a Susan, que é interpretada pela Amy Adams. Ela vai estar um pouco insatisfeita com a vida dela, principalmente em relação à carreira dela e em relação a esse segundo casamento que ela tá tendo. E um belo dia ela recebe um manuscrito do ex-marido dela, do primeiro livro que ele conseguiu escrever, que é intitulado Animais Noturnos. E basicamente, ao longo da história, a gente vai acompanhar a Susan lendo Animais Noturnos e relacionando algumas coisas dessa história com a vida dela. Se você quiser ter uma aula sobre montagem de filme, assista Animais Noturnos, porque a forma que ele interliga a história real, né, da Susan acontecendo e a história que a Susan está lendo, o Animais Noturnos, é incrível, é de tirar o fôlego. E bem, Animais Noturnos então, a história fictícia dentro da história, vai contar pra gente sobre um casal, um homem e uma mulher que estão viajando, eles têm uma filha, eles estão pegando a estrada muito tarde da noite e eles vão acabar indo de encontro com os baderneiros na estrada que vão fazer coisas ali terríveis com essa família, e por isso o filme é terror psicológico. Eu não quero contar o que acontece, né, o que esses criminosos fazem com essa família, porque eu acho que é muito chocante de você ver isso em tela ou até mesmo ler no livro. Então saibam que coisas ruins vão acontecer e o desenrolar da história vai se dar a partir disso. Mas devo alertar que existem cenas pesadas de violência contra a mulher nesse filme e também descrições pesadas no livro. Então se você for sensível para esse tipo de conteúdo, talvez seja melhor você não ler ou assistir. E o livro segue realmente a mesma premissa. A Susan vai ler Animais Noturnos e o livro é dividido em partes. Ele é dividido em sessões de leitura em que a Susan efetivamente vai estar lendo Animais Noturnos. A gente vai ter efetivamente as palavras do livro aqui. E também interlúdios de leitura, que são momentos de pausa que a Susan retira para pensar sobre a leitura e para relacionar com algumas coisas da vida dela. E são nesses momentos que a gente conhece mais da personagem. Como eu falei, eu tinha assistido ao filme primeiro e a minha experiência tinha sido maravilhosa, então eu tava um tanto quanto receoso pra ler esse livro. Porque o filme tem um poder de te levar pra ele que você acaba esquecendo que você tá assistindo o filme. Parece que você tá dentro dele. E eu suava na cadeira do cinema. Eu esquecia que eu tinha pessoas à minha volta. Parecia que só existia eu e o filme. De tão imerso que eu tava nessa história. Então eu tava com um pouco de receio da minha experiência de leitura não ser muito boa. Primeiro por já conhecer a história. E segundo por ele não me provocar essas sensações que eu tive assistindo ao filme. Mas eu estava enganado e eu nunca estive tão feliz de estar enganado. O livro também te fisga. Eu às vezes esqueci de respirar enquanto estava lendo. Tinha coisas aqui que você simplesmente não conseguia parar de ler. E realmente você esquecia que era um livro, porque você estava tão dentro da história que você acabava se envolvendo ali na situação e você sentia junto com os personagens. Essas coisas assim principais acontecem ali bem no início da história. Então é um momento chave para te fisgar. E esse é um tipo de livro que você lê e você se envolve tão emocionalmente, e justamente se esse tipo de conteúdo for um conteúdo muito sensível, vai acabar te afetando, porque ele tem esse poder. O filme também tem esse poder de fazer você sentir junto com os personagens. No filme pelas atuações e também pela montagem, e aqui no livro pela escrita do autor.
Apesar dessa parte inicial, eu acho que o filme fez um bom trabalho de enxugar ali o meio na história. A gente tem umas partes em que o Tony, né, vai acabar sofrendo as consequências do que aconteceu com ele nessa viagem. Então é uma parte meio lenta, é um pouco mais filosófica, mais introspectiva. O Tony acaba tomando algumas atitudes que não são legais de se ver. Então o livro fica um pouquinho morno ali do meio pro final, que isso se perdeu no filme. Eles fizeram um bom trabalho de adaptação, eles enxugaram essa parte. Basicamente no filme tem o início de Animais Noturnos e o final de Animais Noturnos. O meio ali, eles cortaram pro filme. Acho que isso deu um dinamismo. Que assim, pro filme não ia caber, mas aqui no livro, apesar do ritmo ficar um pouco lento, é interessante também de se ver. Dá uma densidade a mais pro personagem. Mas em outra coisa que o filme fez melhor que o livro, eu acho que foi dar uma profundidade a mais pra própria Susan. No filme ela tem uma carreira, ela é artista, ela tá super na bad com a vida dela, com a carreira dela. Ela acabou de fazer uma exposição e dá tudo errado. E no livro ela é basicamente uma dona de casa, os problemas dela são referentes ao casamento, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa e tal. Então eu acho que o filme deu uma profundidade a mais pra Susan, que não pareceu que ela era só um vetor de Animais Noturnos, sabe? Uma personagem para ler o livro Animais Noturnos. Aqui dá muita impressão de que ela só existe pra poder contar pra gente a história de Animais Noturnos e também tirar ali as conclusões dela. Ela não tem uma certa densidade como personagem, pelo menos eu senti isso. E principalmente comparando com a densidade de personagem que tem no filme, que com certeza é bem maior, porque tem todas as questões de carreira e tal. E aqui no livro, por mais que ela seja uma personagem ativa, seja a personagem principal, e o livro Animais Noturnos tem tudo a ver com ela, você sente uma sensação estranha de conhecer ela, sabe? De dela não ter tantas problemáticas além da questão do casamento. Então não sei se isso pode ser um incômodo pra quem lê, mas como eu assisti o filme primeiro, acho que eu preferi a forma que a personagem foi retratada no filme. Achei no livro ela um pouco básica por comparação, mas de qualquer forma também é uma personagem interessante de se conhecer. Então depois que eu li o livro e pra gravar esse vídeo eu resolvi reassistir o filme, né? E aí foi um segundo medo. Primeiro era o medo de ler e me decepcionar com o livro, passei dessa fase, e aí o segundo medo foi de rever o filme e achar que o filme não era tão bom assim. E pra minha surpresa, o filme me envolveu da mesma forma que ele me envolveu quando eu assisti o filme pela primeira vez. E é aí que eu tenho mais certeza de que esse é um bom filme. Porque todas as coisas que eu senti vendo pela primeira vez, eu senti da segunda vez. E eu já sabia a história, eu já tinha lido o livro, então assim, não tinha mais por que ele me surpreender. E no entanto, eu tava aqui em casa e não piscava, não respirava, porque eu tava ali dentro do filme, querendo ver aquilo tudo e abismado com o quão maravilhoso é o filme. E aí, depois de ter feito essa leitura, eu pude perceber que o final é um pouquinho divergente. Apesar de terem conclusões, assim, simbólicas meio parecidas, da Susan do livro com a Susan do filme, a conclusão das duas obras é um pouco diferente. Eu acho que o final do filme é muito mais aberto do que o final do livro. Eu não sei, o final do livro me pareceu com mais ar de conclusão do que o do filme. Porque nele a gente tem, assim, no meio de uma cena o filme acaba e talvez muitas pessoas podem ter ficado confusas quando acabaram de assistir o filme. E inclusive, já puxando nesse gancho, antes de eu gravar esse vídeo, eu assisti a um vídeo muito legal relacionando a simbologia de Animais Noturnos com a vida da Susan e também dando uma explicação sobre o final. Vou deixar linkado aqui na descrição. Mas eu acho que não é um tipo de final que agradou muita gente. Só que eu parto da filosofia que o filme não é um final. Existe toda uma história por trás e não é porque eu não gostei do final que eu vou descaracterizar o resto do filme. Porque eu acho ela uma história muito boa e principalmente a forma como ela foi executada pro cinema, que foi assim, de uma forma magnífica. Então pra você que está assistindo esse vídeo, obviamente eu faço a indicação do filme Animais Noturnos. Essa é a sua obrigação. Mas caso você já goste do filme e tenha se interessado pra ler, dê uma chance pro livro, que eu acho que é importante a gente conhecer, né, as obras que deram origem aos filmes que a gente gosta. É um livro, como eu falei, muito bem escrito, vale a pena, tem as suas diferenças, então não vá, já vi o filme, então não preciso ler o livro. Ele dá uma certa densidade ali pra Animais Noturnos, temos uma história mais extensa aqui, do próprio personagem do Tony, né, então... E não expliquei, né, Tony é o personagem principal de Animais Noturnos. Acho que esse era um detalhe muito importante que ficou sem falar, né? Mas enfim, fica aí a indicação e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, por favor, deixa o seu like. Se você já assistiu ao filme ou leu o livro, deixa aí nos comentários pra gente continuar a nossa conversa. Gostou do canal? Então se inscreve aqui embaixo pra não perder os nossos próximos vídeos e eu vejo você nele. Então até lá, tchau!